Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, nas séries AM, Positiva FM, também na página do YouTube do Grupo Séries. Sejam todos muito bem-vindos para estar a evolução constante. É o Jornalismo em Pauta aqui para você ouvinte e também internauta do Grupo Séries de Comunicação, trazendo os fatos da semana, o que foi repercussão, notícias nos últimos dias no Brasil, no mundo, aqui no nosso Rio Grande do Sul e também na nossa região aqui do Alto Jacuí e também fatos da nossa localidade próximo da gente aqui em Não Me Toque. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Sou Felipe Keller, ao meu lado está Daiane Gissen, Antônio Sadi Ribas e Odair Leff para tratar aí de assuntos pertinentes que aconteceram ao longo dessa última semana. E é claro que dentro do Jornalismo em Pauta, a gente traz sempre informação para você com relação aos fatos internacionais, o que foi fato de destaque pelo mundo. Claro, aconteceu várias situações meio político e tudo mais, declarações, mas o que chamou a atenção foram os terremotos. Não chegou a ter tsunami, mas foram os terremotos em Taiwan e também no Japão. Eu até estava vendo uma reportagem que no Japão tem mais de 1.000 tremores por ano numa faixa de 120 milhões de pessoas. É bastante tremor. Claro que muitos tremores nem são sentidos pela população, talvez em locais mais altos, enfim. Mas o fato é, Daiane, que aqui nós não temos problemas com a placa tectônica, enfim, com relação a isso, mas no Japão, ali naquela região da Ásia, também ali no Chile também já aconteceu alguns problemas com relação a isso, tremores até com tsunamis e os terremotos, inclusive as estruturas, tudo são preparados para aguentar esse tipo de situação. Nos conte um pouco mais do que aconteceu nessa região do mundo. Bom dia, Felipe, Sadi, Odair, aos nossos ouvintes. É uma situação que foge um pouco da nossa realidade aqui no Brasil, mas como o Felipe falou, esses países muitas vezes já são preparados, tem toda uma questão de estrutura que amortece também os prédios quando tem esses tremores. Mas em Taiwan, nessa semana, então, foi sentido um dos terremotos mais fortes dos últimos 25 anos. Até o momento, a gente tem a confirmação de mais de 10 pessoas mortas e o número de feridos também já passou de 1.000 pessoas feridas. Se você trabalha no 25º andar e tem previsão de terremoto, acho que você vai trabalhar online em casa, né? Eu acho que Eu não sei se iria, sei lá, porque assim, enfim, tem que acreditar muito no engenheiro, né? Tem que ter uma confiança. A gente teve diversos vídeos na internet, né, de pessoas vivendo essa situação dos terremotos, e esse em Taiwan, ele chegou a ser sentido em alguns locais da China, como Xangai, chegou a ter risco de tsunami no Japão e nas Filipinas, mas não se confirmou isso no início da semana. E depois, na última quinta-feira, a gente teve a confirmação de um terremoto no Japão. As informações foram divulgadas na quinta, então, em que não tinha informações, não teve informações em detalhes sobre os estragos, mas também teve ondas e o tremor foi registrado a cerca de 100 quilômetros da costa japonesa, então pegou mais o mar do que a parte onde havia moradores ali em Fukushima e também na capital de Tóquio. Bem, a gente não vive essa situação, mas a gente já teve, por causa de terremotos, né, embaixo no mar, ali nas placas tectônicas, enfim, acabou tendo tsunami e a gente já teve situações... Aquela região é conhecida como Círculo de Fogo. Círculo de Fogo? É uma região específica, Felipe, bom dia para todo mundo aí. E é uma região que, costumeiramente, é a região que mais sofre abalos sísmicos no mundo. Mas o povo lá, como bem disse a Daiane, está preparado já, os prédios estão, de alguma forma, né, estruturados para receber esse tipo de impacto. Se não tivesse justamente essa preocupação
e essa tecnologia aplicada, a tragédia seria muito maior. É uma tecnologia na construção em que o prédio, ele, de certa forma, se movimenta, né? E a gente não consegue perceber, mas ele segura o terremoto, né? O tremor ali. A gravidade, tanto é que... amortece o tremor. É quase um sistema... Bom dia, Dai, bom dia, Felipe. É quase um sistema de molas. Isso. Ela tem um balanço, né? Que até certo ponto ajuda, mas depende... O terremoto em sua escala não tem o que fazer. O terremoto de Taiwan foi de 7,4, né, na escala. Eu ia dizer para o Felipe, na brincadeira dele, desculpe aí, não adianta você trabalhar home office se você trabalha no 25º e se você mora no 26º. Não adianta. Também não é Daí muito não vai seguro. adiantar, né? Tem que ir para o interior, na fazenda, no meio da... Ou sentar na praça, né, Felipe, longe de prédios. Mas tem uma outra questão também nesse abalo aí, que foi o maior, como disse a Daiane, dos últimos anos, nos últimos 25 anos, principalmente lá em Taiwan. Taiwan é o país que mais produz condutores elétricos de alta tecnologia. Acho que 3/4 do que se usa no mundo é produzido em Taiwan. E isso está gerando uma situação de falta, está se prevendo naturalmente para os próximos dias, de falta desses equipamentos. Da mesma coisa, ou talvez até pior, do que ali no período da pandemia, porque não só pelos prédios que foram abalados, mas também, até onde eu tive conhecimento, você não pode pegar nenhum tipo de poeira, e muita poeira foi gerada nesses eventos sísmicos lá de Taiwan. Então, um problema sério para o mundo todo. Haverá de atrasar, então, entrega de equipamentos, seja de carro, seja de equipamentos eletrônicos, equipamentos de som, tudo isso haverá de ter um retardo, Felipe, na sua entrega por conta, né, do comprometimento sério das fábricas que produzem esses equipamentos. Em países mais pobres, às vezes a tragédia ela é, em termos humanos, imensa, né? A gente teve no Haiti... Essa tragédia se ocorre, por exemplo, na América do Sul, do nível que foi, do patamar que foi, não morreriam só 9 pessoas até agora. A última informação dá conta de 9 pessoas que morreram, 800 e poucas ficaram feridas, mas com certeza o número seria uma tragédia imensurável, né, Felipe? Imagina, em alguns países mais pobres você não tem a estrutura de engenharia como tem, por exemplo, no Japão ou até mesmo em Taiwan, ou na Coreia, ou em alguns países asiáticos que estão preparados para receber essa força do terremoto, né, com relação ao que acontece nessas regiões. Muito bem, seguimos com a pauta nacional, agora no Jornalismo em Pauta. Na última quinta-feira, os 2 foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos ou capturados. Eles fugiram em fevereiro desse ano, ali no período do Carnaval, e foi a primeira fuga de 2 apenados em regime ou em presídio da Polícia Federal. E é claro que houve toda uma estrutura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, para tentar recapturar então o Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e o Deibson Cabral Nascimento, 33, que foram encontrados em Marabá, no Pará. Então eles saíram de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegaram até o Pará e lá foram capturados. Aí praticamente 2 meses, então eles fugiram no dia 14 de fevereiro, foi a fuga. Foi a primeira vez desde a implementação do sistema penitenciário federal no Brasil em 2006 que ocorreu fuga nessa estrutura prisional. E chama atenção... E só não aconteceu fuga antes por detalhe, né, Felipe? Vamos contar. Pelo que a gente viu ali nas imagens, pelo que a gente viu em fotografias, do que é essa estrutura, que é para ser de segurança máxima, ali, para mim, sinceramente, não tem nada de estrutura de segurança máxima. Faltou um pouco de vontade do pessoal querer sair nessa de... Faltou um pouco de vontade do pessoal querer sair antes. Eu acho que sim. Faltou justamente motivação, porque
a estrutura como tal, pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente viu, era toda propícia para outros presidiários também tentarem essa fuga aí. Foram 600 agentes envolvidos para capturar esses dois indivíduos que estão vinculados ao Comando Vermelho. Até se imaginava que poderiam estar em São Paulo ou poderiam até ter fugido para outro país, mas foram capturados. Até estava ficando um pouco feio para o Ministério da Justiça o tempo que eles estavam em fuga. Inclusive, Felipe, nessa incursão aí da Polícia Federal, da Força Nacional que estiveram lá na tentativa de captura desse rapaz aí, foi muito criticada pela polícia de Mossoró, pela Polícia Civil e pelos órgãos de segurança lá do Estado. Por quê? Porque, segundo eles, essa estrutura toda montada pelo Ministério da Justiça do Brasil para recapturar esses bandidos só gerou despesa e ainda eles recusaram a ajuda desses policiais que conhecem bem a região lá e que poderiam dar uma contribuição muito boa e não foi aceita por orgulho ou sei lá por quê, mas não foi aceita. Inclusive, denúncias mais graves desses próprios policiais dão conta que um crime, talvez, que vai aparecer daqui a muito tempo, vai se verificar desses policiais que mais se preocuparam em bulinar as mulheres lá da região, né, do que efetivamente fazer o seu trabalho, que era de recaptura desses bandidos aí. Foram cerca de 2 milhões de reais gastos até o momento na captura desses dois indivíduos, então, que foram gastos nessas... Foram mais de 50 dias de busca. 2 milhões de reais. Olha o custo isso para o Brasil, né? Ah, sim, isso é a despesa. Desde que fugiram até quinta-feira tentando buscar ou encontrar esses dois indivíduos. Só a penitenciária de Mossoró tem 12 mil metros quadrados e, segundo o Ministério da Justiça, as celas dos presídios federais têm sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. E não há tomadas nem equipamentos eletrônicos para não ter o WhatsApp também, né? Claro que a gente sabe que tem muito presídio, né, sucateado aqui no Brasil, em que entra celular e, às vezes, os líderes, né, acabam comandando suas ações de dentro do presídio. Não é o caso, ao menos acredita-se, na estrutura penitenciária federal aqui no país. Esse foi um assunto que chamou muita atenção durante essa semana, porque estava ficando um pouco no esquecimento. De repente surgiu uma matéria, fechou um mês e tanto, e aí havia aquela pressão com relação ao Ministério da Justiça para conseguir capturar os dois indivíduos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, há um debate bastante importante com relação à questão do ICMS. O governo do Rio Grande do Sul não aprovou ano passado o aumento do ICMS de 17% para 19%. Aí, como não aumentou na Assembleia, cortou os incentivos fiscais da economia gaúcha para ter receita, ou seja, conseguir de alguma forma, através do aumento dessas taxas, obter receita ao cofre do governo do estado. Aí teve toda uma movimentação na semana passada para voltar ao ICMS, mas há setores também contrários ao ICMS. Aí o governador prorrogou por mais 30 dias a questão de não tirar o incentivo fiscal, que valeria a partir de 1º de abril, o que traria custos maiores na produção do primeiro setor, ou do setor primário da economia gaúcha. E aí ele prorrogou por mais 30 dias em não tirar o incentivo fiscal, para analisar qual é o projeto que ele vai levar definitivamente para a Assembleia Legislativa. É um assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, ou porque o empresariado gaúcho está dividido nessa questão. Não sei qual a opinião dos colegas. ICMS, o tributo
é nenhum dos dois, claro que o governo do estado quer um dos dois, ou quer o ICMS ou quer o fim do incentivo fiscal. É uma maneira do governo manter suas contas em dias, né? Não cortar na própria pele os custos, que é alto, de sua manutenção. Corta secretários, diminui pessoas, corta gastos. A máquina pública é inchada, né? É inchada. O empresário, o empreendedor, os contribuintes, as pessoas estão cansados de pagar imposto cada vez. O custo de vida está mais caro, o governo precisa de mais dinheiro para quê? Como é que está a 142 aqui, que é serviço do governo, entre outras rodovias do estado? Como estão? Infelizmente tem que chiar para ter alguma coisa, né? A 451 no Metrô Colorado, por que não sai? Porque não tem dinheiro, essa que é a verdade. E aí precisa cada vez mais dinheiro para manter o quê? O cafezinho, o cara que serve o cafezinho lá, quanto é que não ganha o cara que ganha o cafezinho? Então, algumas coisas, isso sim para mim é fazer reforma tributária. O pessoal está cansado de pagar imposto, essa que é a verdade. Essa questão toda aí, Odair e colegas aqui do Grupo Séries, ela se formou justamente com essa reforma que foi votada agora recentemente no Congresso Nacional e que tem o governo federal na pessoa do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o grande artífice, né, desse processo todo. E aí se chegou à conclusão de que, até porque não se tem muito conhecimento, nem os envolvidos no setor não conseguiram destrinchar direito ainda como é que vai funcionar essa tal da reforma tributária que o Brasil aprovou. Está tudo muito obscuro, né? E aí... A ideia que se tem é cada vez centralizar mais no governo federal. Não, tem que ser o contrário. Deixar não, para mas os isso nunca vai acontecer. Claro que não. Enquanto um governo que é perdulário, como é o nosso governo, perdulário na verdadeira acepção da palavra, né? Isso não vai acontecer, pode esquecer dele. Mas o que ocorre? Qual é o problema aí nessa questão? É que não tendo o real conhecimento de como vai ser na prática essa reforma tributária, alguns deduziram que o que se tem hoje, a partir dessa aprovação de cobrança de ICM nos estados, é que vai ser o balizador daqui para diante. Então, o que ocasionou? Alguns estados aumentaram o seu imposto, tentaram aumentar o seu imposto. Aqui, o estado tentou aumentar, não conseguiu, nessa primeira leva aí que o Felipe falou, houve uma intensa negociação e agora, então, vem essa segunda proposta de 19,5%. Era 17,5% a primeira e agora 19,5% esta segunda proposta. Alguns outros estados da federação, dos 27 estados da federação, já fizeram isso, procederam assim. Alguns não. E um bem pertinho de nós aqui, Santa Catarina, não fez nada, não mexeu em nada. Simplesmente deixou a situação como estava, né? Não aumentou imposto nenhum, simplesmente deixou a coisa andar. E encerrou a questão, né? E encerrou e fechou e está tudo certo. São Paulo, eu sinceramente não sei como é que ficou lá, que é o estado líder da nossa federação. Não aumentou. Não aumentou também, não aumentou. Né? Então, os governos conscientes, governos que não têm... o São Paulo, naturalmente, É que o Rio Grande do Sul tem uma dívida aí de 90 bi, né? Nessa faixa. Isso é um dos problemas, talvez, que o Estado... Mas como vocês disseram aí, como o Odair salientou, o Estado do Rio Grande do Sul não faz nada. O que o Estado poderia fazer? É justamente diminuir o seu elefante branco, a sua carga pesada que é com funcionários, com gastança, com isso, com instituições que talvez pudessem ser extinguidas, como por exemplo o DAER, que não resolve nada. O DAER citou alguns exemplos aí que é para cuidar das estradas, mas quando tem que cuidar dessa estrada 451 aí no Metoque a Colorado, por exemplo, o DAER vem aqui e pede ajuda da prefeitura. Quer dizer, isso é inconcebível, um negócio desse, né? Então, para que existir, para que funciona um negócio desse? Para que tem o DAER aqui na nossa Superintendência Regional de Passo Fundo, se não funciona, né? Então, essas coisas é que o Estado deveria fazer.
Esse tipo de procedimento é que o governo do estado deveria fazer. E é cobrado porque não faz, porque não tem intenção de fazer. Mas para fechar a questão aí, Felipe, esse episódio todo, essa situação toda aí, gerada na discussão dessas 24 entidades que encaminharam para o governador essa proposta, então, de 19,5% de aumento, já que o governo está irredutível e não tinha como fazer, as entidades se reuniram então e chegaram à conclusão que tinha que fazer uma proposta. Nós tivemos um personagem aqui, de nome Toque, que teve grande participação e que está sendo alçado à condição de principal mentor de discussão e de tentar resolver o problema, que é o nosso presidente da Cotrijal aqui, o Ney Mânica. Ele foi, então, o escolhido para levar ao governador essa proposta das 24 instituições, foi muito bem recebido e, após esse evento, ele está ainda negociando, está representando esses 24 setores e, pela importância que tem o Ney Mânica e também como integrante do Partido Progressista, que tem base, Odair, no governo do Estado, né, no governo Leite, ali na Assembleia, Felipe, ele também, como político que é, né, ele está conseguindo fazer uma boa negociação e é tido como o que talvez possa resolver toda essa questão. Agora foi protelado para um mês aí de análise, né, e lá volta-se a discussão e vamos ver o que vai acontecer. Enfim, há uma divisão aí de opiniões com relação a esse aspecto, se teremos ICMS, se teremos os cortes e incentivos para setores primários da economia gaúcha. O que não pode ter mais imposto é, por exemplo, sobre a produção do leite, né, Sadi? Eu acho que o leite ele já passou do teto faz um bom tempo, né? E o agronegócio como um todo, Felipe, porque a maior grita, a maior reclamação é também do setor do agronegócio, que já paga bastante. O setor do agronegócio vem carregando o estado do Rio Grande do Sul, seja ele no setor industrial, seja ele no setor de produção agrícola de grãos, né? Vem, nesses últimos anos, vem sustentando a máquina pública do estado. E a maioria dessas entidades, dessas 24 ali, é do setor agrícola, cooperativas principalmente, né, que estão vendo a coisa cada vez mais apertar para o seu lado. Agora, recentemente, nessa semana também aí, o Darcy Hartmann, que é o presidente da nossa OSERGS aqui no estado, encaminhou uma proposta de 553 bilhões para o próximo Plano Safra, para que o agricultor pague suas dívidas, para que o agricultor tenha do governo federal uma sustentação financeira para poder continuar produzindo e, naturalmente, sustentando em âmbito nacional o país e aqui no estado essa importância que tem na produção agrícola e na parte financeira de superávit do estado. O governo apresenta o Plano Safra em junho. Junho. E a pedida é de 553 milhões de reais bilhões de reais para o setor agrícola. É um dinheiro... Até uma notícia do Carlos Fávaro, segundo ele, vai ser o melhor plano safra de todos os tempos. Não, mas isso aí é pedida, viu, Daí? Não é anúncio, isso é só pedida do... Mas tomara essa direção. Não, sim, torce pelo Brasil, tomara. Sim. Porque nós estamos mas isso tem que acontecer, não, difícil. De promessa aí o inferno está cheio, né? Exatamente. Temos que ver para crer. Então, que nem santo expedito. Né? A pedida é essa, né? O reclame do setor agrícola é esse. Então, e principalmente pelas cooperativas, né? Que geram impostos aí, que geram essa produção toda e que o governo tem que abrir os olhos para isso, né? O governo tem que parar de dizer que o agro é fascista, né? Essa briga entre governo e agronegócio não é bom para o Brasil. Acho que essa é uma questão que até o próprio presidente tem que... Acho que seria uma grandeza o presidente chamar o agro para conversar, né? Numa reunião em Brasília. Acho que seria um fator assim de colocar algumas situações abertas e dialogar, né? E não apenas ter essa questão. O que me parece muito, né,
é que tem a questão do MST, que tem uma forte ligação com o Partido dos Trabalhadores. Então, eles querem o seu espaço durante esses 4 anos de PT no governo. Então, me parece que o presidente Lula não se desliga desse satélite aí do Partido dos Trabalhadores, que é o MST. Então, isso talvez seja um fator, na minha opinião, seja um fator que afasta o núcleo do governo federal do agronegócio, que produz, que trabalha, né, que precisa do crédito. O MST está prometendo esse mês, é o mês de abril, chamado Abril Vermelho, que é o mês das invasões do MST. Tomara que não aconteça, né? Porque se eles quiserem mesmo, o governo pouco vai fazer, ou quase nada vai fazer. Vai depender muito dos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite diz que não vai permitir. Eu sei de alguns acampamentos aí. Ele foi o pronunciamento dele no lançamento e na abertura da Expo Direto, né? Então, alguns estados, em Minas Gerais, eu sei que o governador lá parece que é irredutível nesse aspecto, São Paulo também, né? E aqui no estado, o Eduardo Leite, então, não vai, dizer ele, permitir isso, né? Eu não sou contra o MST, eu acho que se tem que fazer reforma agrária, a reforma agrária tem que acontecer. O que não dá para admitir, Felipe e amigos, é, por exemplo, você invadir terra produtiva e aí o proprietário ter que pedir reintegração de posse do que é dele. Quer dizer, isso é irracional um negócio desse, né? Não, é inconcebível num país que se julga sério acontecer um negócio desse. Isso é que deve ser inclusive evitado. A invasão de propriedade produtiva. Eu li essa semana, acho que foi no Séries Rural, Hora do Campo, que a Farsul fez um levantamento em Ulha Negra e Candiota. Ulha Negra tem uma área que foi desocupada, em torno de mais de 30%, casas vazias, locais abandonados, e ali pode ser feito o assentamento novamente, já que meio abandonaram. Então, assentar e depois o pessoal abandona também? E aí? O problema é esse, Odair. Parece que o governo ele não tem força, né? Não tem força para, por exemplo, proceder na reforma agrária. E se esse povo realmente trabalha, a gente tem o nosso exemplo aqui, do nosso assentamento Libertação Camponesa, que funciona e funciona bem, só que o governo tem que tomar partido, tem que resolver a questão, não pode ter esse povo aí como massa de manobra, né? Para cá, para lá, levar para cá. Eu acho que isso, um país certamente deveria muito mais prejudicar um governo do que ter esse povo como massa de manobra. Mas parece que no Brasil é o contrário. Parece que isso dá legitimidade, isso dá notoriedade, isso dá ganho. Eu não entendo, sinceramente, como é que ocorre isso. Outro assunto nacional, só dando uma pincelada para a gente passar para a próxima pauta, foi o julgamento do senador Sérgio Moro, do estado do Paraná, do União Brasil. Ele, se for condenado, pode ser cassado, né? Mas foi suspenso o julgamento. Vai ser retomado amanhã, se não tá empate 1-1, né? 1-1. E aí vai ser retomado amanhã. Então, essa é uma expectativa, porque se o Sérgio Moro perder o seu mandato como senador, vai ter que ter outra eleição para o cargo de senador no estado do Paraná em 2024. Seguimos com o Jornalismo em Pauta. Daiane, essa semana a gente teve o Dia Mundial de Conscientização com relação ao autismo. A gente teve no dia 2 de abril, então foi o Dia Mundial e Nacional de Conscientização em relação ao autismo, e também a gente está em abril, que tem o Abril Azul, que é o mês voltado, o mês todo, para a conscientização do autismo. A gente conversou nessa semana com a professora Daisy Dillenburg, ela é psicopedagoga, e falou um pouco mais sobre toda a questão que envolve os autistas e todo o apoio que é dado também aqui pelo município para as famílias que têm crianças autistas, porque cada autista ele é único e a forma como o autismo se desenvolve em cada pessoa é diferente. A Daisy, ela tem um filho autista, o Tiger, e ela começou a trabalhar e foi estudar e aprender mais para melhorar a qualidade de vida do Tiger, e hoje ela também ajuda diversas crianças, né? A gente sabe que o autismo ele não tem cura,
ele é o transtorno do espectro autista, né? É uma disfuncionalidade do cérebro, e existem 3 graus, 1, 2 e 3, e esses graus eles podem piorar e melhorar. Ela citou o exemplo do filho dela que teve o diagnóstico do grau 3 e depois, hoje, ele já é grau 2. Então, dependendo do estímulo e do tratamento adequado, essa criança, a pessoa com autismo, pode melhorar. E também a gente tem, e muito se fala hoje, do diagnóstico do autismo tardio, né? Muitos adultos se descobrem autistas depois que o filho recebeu o diagnóstico, porque ele está muito ligado a questões genéticas. Os estudos já mostram que o autismo, em maioria, ele tem questões genéticas. Então, muitos pais com graus leves de autismo e mais alguns agravantes, às vezes durante a gestação, acabam tendo crianças. A própria diabetes gestacional pode ser um causador do autismo depois que a criança nasce. Então, é um tema muito relevante, quanto mais a gente precisa de conhecimento, né? Porque, como a Daisy falou, os autistas eles não vão se adaptar ao nosso mundo, eles podem melhorar. É a gente que precisa se adaptar a eles e receber e ser inclusivos na nossa sociedade. Então é uma data muito importante. No dia 20 de abril, inclusive, tem a caminhada em relação ao autismo, né? No sábado de manhã, saindo da prefeitura e vindo até a Praça Municipal. Então, para toda a comunidade que quiser participar, é só vestir o azul ou então algo relacionado ao autismo e participar dessa caminhada também. Legal, fica aí então a mensagem dia 20 de abril, né? 20 de abril pela manhã. Pela manhã. Porque à tarde tem o quê, Odair? Tem festa de aniversário. Mas esse é um assunto muito interessante. Já vou falar Claro. da festa de aniversário do Grupo Séries, das séries AM 1440. Eu já entrevistei várias vezes a Daisy também. Programa muito interessante. Ela tem um filho dela, o Tiger. A Rede Municipal de Numetoc desenvolve ações muito importantes também do autismo, assim como Colorado, Lagoa dos Três Cantos, Santo Antônio Planalto também tem um trabalho muito interessante na sua rede municipal para crianças que têm autismo. Então, é um assunto sério que as administrações da nossa região aqui também tratam de forma adequada. Na verdade, Felipe, terça-feira, dia 9, a série está de aniversário. 48 anos. Mas nós aqui do Grupo Séries estamos tratando o mês de aniversário. Nossa segunda mateada, dá para dizer assim, vai ser dia 20 de abril, aqui em frente ao Grupo Séries. Vamos fechar a rua, vai ter pipoca, picolé para a criançada, a praça à disposição. Vai ter uma gincana, esse ano a gente inovou, esse ano com uma gincana aí que a gente vai... Não vou revelar agora, vai ter algumas novidades, quais serão as brincadeiras, mas com alguns colégios do nosso município, nós teremos gincana, teremos apresentação musicais e tantas atrações, apresentação de etnias também. Então vai ser uma tarde, uma mateada, água quente, erva grátis aqui também, Grande Augusto, né, estará presente aqui no nosso evento, empresas parceiras também. Então, vai ser uma tarde com a comunidade, o Grupo Séries, a Séries AM, há 48 anos, levando informação e informando bem a nossa comunidade. Se tiver touro mecânico, já quero dizer que eu estou com problema no joelho. Já vou te dizer que não vai ter, viu? Porque esse ano a gente está fazendo a gincana. Não, o joelho já está melhorando. Até vou jogar bola amanhã. Então, dia 20 de abril. Tu comentaste da questão da criança autista, né? Aqui no Metoc a gente tem as Mães Incríveis, que são mães de crianças com deficiência, né, física. E é muito legal também o trabalho delas, da inserção, de levar e a questão social das crianças, não esconder as crianças, né? Então é um trabalho bem legal que elas fazem aqui no Metoc, surgiu em 2019, né? Então é um trabalho muito bacana que essas mais de 10 mães, acho que trabalham à frente dessa associação. Então, inclusive a presidente da associação é presidente da pessoa com deficiência aqui no Metoc. Então, são pessoas que trazem um trabalho voluntário, contam suas histórias
e eu acho que merecem sim estar inseridas aqui nos jogos de futebol, nos shows, nos teatros, quando tem aqui no Metoque, porque fazem parte também da comunidade, né? Não precisam ficar trancadas em casa, né? Acho que seja a criança autista ou a pessoa ou a criança com deficiência física no caso. Seguimos com jornalismo em pauta, porque o Dair não tem rodada de final de semana. Esse fim de semana é para termos arrancadão. Mas o dia promete ser chuvoso hoje, domingo, né? Já tivemos chuva na quinta-feira à tarde, um pouco na sexta também. Ontem, sábado, né, tempo bom, mas hoje chuva. E precisa toda uma preparação, montagem de estruturas, e esse evento foi transferido para os dias 19 e 20 de outubro deste ano. Por que não antes? Porque este ano é um ano eleitoral, então não se tem condições também de se fazer antes, e aí foi optado por essa data, 19 e 20 de outubro, vai sair o arrancadão de tratores e não é toque. Tem teu trator, Sadi? Não tem teu trator, não? O Sadi já é um trator por natural. Ah, tu vai com as perninhas mesmo. Mas é um evento interessante, viu, pessoal? É um evento que atrai inúmeras pessoas de fora, inclusive de Não Me Toque. E nós temos um local aqui que, por enquanto, é um dos melhores para fazer isso. Depois vão ter a mudança ali, talvez não fique tão bom como é atualmente para esse tipo de evento, né? Ali de frente a Expo Direto Cotrijão. Mas essa suspensão aí, ela se fez mais que necessária, porque na quinta-feira a gente teve chuva, na sexta-feira a gente teve chuva, ontem, sábado, que foi tranquilo, né? Se fosse por ontem, até talvez desse para realizar o evento. Agora hoje, então, tem essa previsão de chuva bastante acentuada aí, que, então, achou por bem a comissão organizadora e a prefeitura de suspender esse evento. Mas, com certeza, ele vai lá em outubro, depois das eleições, então, também, da mesma forma, fazer com que Não Me Toque, mais uma vez, esteja, né, protagonizado por um esporte que já esteve aqui há 15 anos atrás e que agora, então, está sendo retomado. E é um esporte diferente, é um esporte que agrega a todos, e principalmente pela inclusão que tem agora, Felipe, que aquele motorista de trator do interior que queira, se acha que é bom mesmo e que queira, né, fazer uma corrida, agora é a chance, né? Não é andar correndo por aí. Aqui não tem esse negócio, né, Felipe? Mas enfim, agora tem uma oportunidade de uma competição ali, de disputar, né, com outro tratorista do mesmo nível, né? Turbinal, aquele macizinho lá dos anos 50, dos anos 60 ali. Dá para botar na pista e aí disputar uma corrida. Isso, esses trator, não sei que modelo de trator mas... Eu acho que tem que coincidir, né? São equipes que vêm, fazem apresentações, mas vai ter o da roçada. Ou se, por exemplo, um produtor aqui no Não Me Toque quer participar, então vários agricultores aí que tiverem trator podem se inscrever também e ir lá correr. Interessante. Só que tem que pegar o trator, acho que do mesmo modelo, né? O mesmo CV. Potência. Exatamente. Porque daí o que acontece? Se você pegar um trator com menor potência, é óbvio que o de maior potência vai vencer, porque isso é uma questão de cavalo de força, né? Não adianta, não tem o que fazer. Só se o piloto for muito ruim, né, Odair? Aí não vai, né? Aí ele nem arranca, né? É mais ou menos que nem o Inter chegar à final do Gauchão, né? É difícil ele chegar. Tá difícil. Esperamos que não sei o que vai sair primeiro, né? Se o título do Inter ou, enfim, as manutenções das rodovias aqui na região. Enfim. O Felipe ficou nervoso agora. O time dele não chega na final nunca. Foi foi difícil. Beleza, a gente quer, enfim, o ano não acabou ainda. O problema é aquela piada chata, né? A questão do título, não ter para votar, enfim, etc. Então. Enfim, chegamos na reta final. Antônio Sadi Ribas, considerações para esse domingo. Comeu muito chocolate no último domingo ou não? Olha, Felipe, foi até mais do que eu imaginava, mas foi tranquilo. Acho que foi um momento importante, domingo passado, né? Um domingo de Páscoa.
e que serve para a gente fazer aquela velha reflexão, né? Sempre de renovação, aproveitando que a gente reúne a família, né? Aqueles de longe que quase não aparecem, eles acabam aparecendo, e assim foi o último domingo. E é bom, acho que as confraternizações, principalmente entre familiares, é muito bom, e foi assim que a gente passou o último domingo. Mas eu quero aproveitar então para agradecer a todos pela audiência aqui ao Grupo Séries de Comunicação, desejar um bom restante de domingo e bom final de semana. Odair, considerações finais desse domingo, Jornalismo em Pauta. Um abraço, bom fim de semana a todos. Próximo sábado, viu, Felipe, só para encerrar também, tem o Russo Preto voltando a participar do estadual pela Federação Gaúcha de Futsal Série Ouro, e vai estrear contra a Sueva. Só contra a Sueva. Só contra a Sueva, lá em Venâncio Aires. E no dia 20, né, à tarde temos o aniversário das séries, e à noite tem a estreia do Russo Preto em casa. Beleza, obrigado, Daiane. Bom domingo. E o filme? Muito obrigada. E hoje está propício, viu? Chovendo, hoje, uma pipoquinha verdade. e coisa e tal, é dia de assistir uma filme. pipoca com melado, aquele chimarrãozinho para esse domingo. Já que, né, o Felipe também tinha a intenção de ter folga esse final de semana, né, Felipe? Mas no fim não precisou, né? Para ir assistir o jogo, não precisou de folga. Ficou aqui aquele amendoim conosco. que sobrou, eu lá em casa tem bastante amendoim, não consegui comer todo o amendoim lá do... Ficou os cri-cri da torrado, Páscoa. né, minha estampadinha A tem bastante Jéssica, lá ainda. a Jéssica que está aqui na Vou redação aproveitar aqui hoje. queria ir no jogo. Era a Jéssica, só Era a tu Jéssica. não tinha intenção. Não tinha intenção. Então tá. Comeu muito chocolate, Jéssica? Comeu? A Jéssica está aqui na redação domingo de manhã cedo. É outro nível o jornalismo aqui do Grupo Séries. Eu vou deixar, Felipe, já que é domingo e o dia hoje tá propício para assistir filme, eu vou deixar uma série que é lá de 2017, mas agora ela tá disponível na Netflix, que é The Chosen, ou Os Escolhidos, que conta um pouquinho também da história de Jesus Cristo de uma forma um pouco diferente daqueles que estiveram mais próximos, uma forma bem humana e um pouco mais atualizada na linguagem, assim. Ela tem 3 temporadas com 8 episódios, está disponível na Netflix. Então, vindo dessa semana que a gente veio, encerrou com a Páscoa, a dica desse final de semana é Os Escolhidos, que fala um pouquinho da história de Jesus Cristo. Legal, bacana. Obrigado, Gustavo, que esteve na técnica. Esse foi o Jornalismo em Pauta para estar a evolução constante nas séries, na Positiva FM e, é claro, em vídeo na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação e através do tchau tradicional. A gente volta no próximo domingo aqui com o Jornalismo em Pauta. Valeu, tchau!